Fala galera, a paz do Senhor, tudo bem? Passando aqui para te convidar a fazer uma breve reflexão sobre o tema propósito. Eu te convido a pegar sua Bíblia, um bloco de nota do celular ou então que você possa pegar aí um caderninho caso você vá assistir esse vídeo pelo celular, que você possa compartilhar esse conteúdo com alguém para que seja bênção. Bora lá? Que a Ungil seja um canal de bênção para você, que a gente possa agora fazer esse momento de reflexão para focarmos um pouquinho nesse tema que é propósito. A Ungil vai trabalhar uma temporada sobre isso que é tão importante, né? Principalmente depois que nós estamos ainda em pandemia, mas estivemos em situações muito mais difíceis, muito mais complicadas. E agora a gente pode olhar para os nossos propósitos, para aquilo que nós estávamos de fato fazendo, para aquilo que nós estávamos engajados, para aquilo que a gente tinha como objetivo, que apesar de todos os desafios, apesar de todas as situações, eles agora podem se concretizar, eles agora podem se estabilizar de novo. Então, bora refletir isso um pouquinho? Antes de abrirmos a Bíblia, eu gostaria que a gente fizesse um alinhamento de conceito. Afinal de contas, o que é propósito, né? A gente está falando isso lá para a vida com Deus, para a nossa relação, né, com Cristo. Quando a gente fala de propósito, o dicionário traz essa questão da intenção de fazer algo, né? Um projeto, aquilo que a gente busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, um intuito específico. E com a vida com Deus a gente não deixa de se basear nessa mesma definição, né? De que propósito é de fato aonde a gente quer chegar. E dentro de onde queremos chegar, de onde queremos estar, nós podemos ver aí várias formas, várias etapas, vários processos que nos levam até de fato cumprirmos o nosso propósito. Vamos então fazer uma reflexão, como eu disse, acerca do que a Bíblia vai dizer pra gente sobre propósito. E o primeiro lugar que a gente vai começar refletindo está lá em Isaías, no capítulo 26, no versículo 3. Se você quiser tomar nota e depois você confere o texto, fica à vontade. Se não, qualquer coisa você dá uma pausa aí no vídeo, dá uma lida no texto e a gente segue com essa reflexão. Olha o que diz Isaías no capítulo 26, no versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isso é tão interessante que vale até ler o versículo 4 também, que diz assim, ó: confiem no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, né? Eu estou aqui com uma versão da Nova Almeida atualizada, eu acho que é uma tradução bem comum, então a gente vai conseguir olhar para esse texto de uma forma muito igual, né? Queridos, é tremendo quando a gente vê esse cântico de confiança, né? Esse hino de adoração a Deus que trata sobre o fato de confiarmos nele e de seguirmos com um propósito estabelecido e chegarmos nesse propósito, cumprirmos esse objetivo pelo fato de confiarmos no Senhor. É isso que o texto está dizendo, que Deus vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Por isso que essa reflexão é tão rica quando a gente fala diante de tantos desafios que a gente tem vivido, nós jovens, até as pessoas adultas que têm um pouco mais de experiência, que estão aí me assistindo, diante desse cenário de pandemia, diante de tantas adaptações que nós tivemos que fazer, muitas vezes a gente pode ter se perdido nessa questão de propósito. Às vezes a gente tinha algo que estava ali iniciado, às vezes a gente tinha uma resposta a um chamado de Deus que a gente estava exercendo antes dessa pandemia, e aí a gente pode ter perdido muito gás, a gente pode ter perdido muito foco por conta dessas variáveis. Mas o que Deus tem como propósito para nós é que nós possamos olhar para os nossos objetivos, para os nossos propósitos, para aquilo que Deus tem determinado para nós de uma maneira tão excelente, de uma maneira tão constante, de uma maneira tão estável, que apesar de todas essas variações, a gente consiga
permanecer com os nossos propósitos. Então a provocação que eu faço a todos vocês jovens aí que me assistem, aonde esse vídeo chegar, é de que a gente consiga parar por um momento e refletir sobre quais são de fato os nossos propósitos. Quais são os propósitos alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida? Quais são os propósitos de Deus para nós e qual a nossa resposta para esses propósitos? Será que nós estamos alinhados com aquilo que Deus tem para nós? Ou será que nós nos perdemos no meio dessas variáveis todas que eu falei, né? É muito natural as coisas se misturarem e a gente acabar perdendo o foco por um momento, por um estágio da vida da gente. Mas a reflexão que o Espírito Santo traz para os nossos corações é: será que nós estamos conseguindo manter em constância os nossos propósitos? Será que nós estamos largando toda a ansiedade, todo o receio, todo o medo, porque talvez não o alcançamos ainda, né? Talvez não chegamos nesse propósito da maneira em que queríamos, mas nós precisamos lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade, largar a mão dessas crises, porque a gente não consegue, porque a gente estava engajado e agora não está mais. A gente às vezes se cobra muito nesse lugar. Mas o Espírito Santo, ele nos consola com uma palavra acerca de nós seremos preservados em paz se mantivermos o nosso foco no nosso propósito. Então, meu irmão, reveja o que você tem feito, reveja aí, jovem, moça, aquilo que você tinha como meta estabelecida, né? Já estamos aí quase no meio do ano, né? O finalzinho agora do mês, já do mês de abril, início de maio, enfim. Nós já estamos nesse período e as coisas podem ter passado tão rápido e você pode ter proposto tantas coisas e isso pode ter de fato se perdido. Quando o texto está dizendo que Deus nos preservará em paz, trata de uma promessa, né? Uma promessa para as pessoas que vão de fato manter seus projetos bem estabelecidos, seus propósitos, a resposta a esses propósitos de uma maneira bem estabelecida, né? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. É tremendo a gente poder estabelecer a nossa fé, estacionar a nossa fé, no melhor sentido da palavra, num Deus que é tão poderoso, tão fiel e que nele não há variação, né? Deus não é um Deus que muda. Então, se Deus projetou algo para você, se Deus tem falado, ou se Deus já falou claramente sobre algo para a sua vida neste tempo ou algum tempo atrás, meu irmão, esse Deus continua sendo fiel. Você moça, você rapaz, é bom você se lembrar do tamanho da fidelidade do nosso Deus, que Ele tem te preservado em paz e apesar de todos esses desafios, os propósitos do Senhor serão cumpridos na sua vida. E é tremendo a gente falar em propósito de Deus, olhando de fato para o propósito de Deus para as nossas vidas, porque eu sei, e nós vamos ler uma outra referência bíblica que vai tratar que o nosso coração, ele faz planos, nós projetamos e isso é bênção para nós, mas que a resposta, ou seja, a validação do alinhamento desses planos vem do nosso Deus. Isso está lá em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 21. Vou abrir aqui, se você quiser você abre aí também, ou então você dá uma pausa e consulta. Provérbios no capítulo 19, no versículo 21, que diz: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Muitas pessoas podem ficar muito inseguras com isso. Pô, eu tenho vontade, poxa vida, eu tenho tantas ambições, tantos desejos e parece que eles não se cumprem, parece que eu não consigo. Hoje o Senhor também nos convida a fazer uma reflexão sobre o alinhamento de propósito. Será que os nossos propósitos estão de fato alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida? Será que as ambições, que os desejos, os almejos que temos estão alinhados com aquilo que Deus tem para nós? Porque o que vai prevalecer, meu irmão, é a vontade de Deus. E não fica sofrendo por isso não, porque às vezes a gente pensa, poxa, eu queria tal coisa porque eu entendo que isso seria bom para mim. A Bíblia também vai nos orientar acerca dos propósitos de Deus para nós e que todos eles são para nos abençoar. Todos eles são para nos fazer abençoados ou nos fazer a própria bênção. Isso é tremendo. Jeremias, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11,
eu também estou abrindo aqui. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Queridos, é muito bom embarcar no propósito de Deus, porque Deus tem de fato o controle sobre todas as coisas, ao contrário de nós. A gente não consegue saber o que vai acontecer daqui a pouco, por mais que a gente projete. Agora, o Deus que nós servimos, Ele é capaz de conhecer o futuro, porque Ele também está lá, né? E por estar lá, Ele consegue estabelecer de fato o que é melhor para nós. Por isso que deixar com que os propósitos de Deus prevaleçam na nossa vida é bom para nós. Abrir mão daquilo que aparentemente é melhor pode fazer muito mais sentido e vivermos de forma muito melhor, sermos muito mais felizes se aceitarmos o propósito de Deus, porque Deus tem planos de bênção, Deus tem planos de nos fazer prosperar, Deus tem planos de nos fazer melhores a cada dia. E Romanos no capítulo 12, no versículo 2, diz assim, vamos ler lá. Romanos no capítulo 12, no versículo 2. É um texto bastante conhecido que diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há imperfeição na vontade de Deus, no propósito de Deus para as nossas vidas. E por não haver imperfeição, o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida, eles se tornam agradáveis e bons, porque eles são completos, eles preveem coisas que nós não conseguimos prever. A vontade de Deus, ela vai além daquilo que podemos somar, daquilo que podemos imaginar, daquilo que podemos projetar. Ela transcende muito mais. Então é tremendo quando a gente consegue entender que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Então eu vou ficar mais feliz em saber que é ela quem vai prevalecer, que a grandiosidade de Deus vai me guardar, a fidelidade do Senhor será cumprida na minha vida. E para completar, aí pertinho mesmo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, é um outro texto muito bacana para essa nossa reflexão, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou com propósito, Deus nos chamou com um objetivo. E para cumprirmos isso, Deus estabelece com que as coisas cooperem para isso. Mas como é que as coisas vão cooperar? Quando esses propósitos estiverem alinhados com o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Queridos, a palavra do Senhor, ela é muito rica e ela é completa. Ela nos alerta e também nos acalenta. Ela nos chama a atenção e ao mesmo tempo nos coloca no lugar de conforto, no lugar de paz e segurança. Por isso que essa reflexão hoje é tão necessária, para que, apesar de tudo que você tem vivido, você possa de fato olhar para os propósitos de Deus para a sua vida e restabelecê-los, trazê-los de volta à ativa, trazê-los de volta à mesma essência com que eles começaram, ou com que eles foram dados para você quando você recebeu uma palavra acerca dos propósitos de Deus para a sua vida. Que em nome de Jesus seja um tempo de você rever suas metas, seja um tempo de você rever o chamado de Deus para a sua vida, o tanto que você tem se dedicado a Ele, para que você acerte o alvo, para que você não perca tempo, para que você não se frustre cumprindo aquilo que aparentemente pode ser bom para você. Amém? Essa é uma reflexão que eu quero que encha seu coração. E se você entender que é tempo de alguém, despertar também para esse propósito, que você possa compartilhar esse conteúdo. E eu espero muito que tenha sido uma reflexão abençoadora para você, para a sua vida, para as áreas da sua vida. Que Deus abençoe, família Ungil, e que sigamos no propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e somos um.